14 de junho de 2023. Nós estamos na quarta-feira da 10ª semana do tempo comum. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia! Louvado seja Deus nos encontrarmos. Nós vamos meditar a leitura proposta pela liturgia hoje, 2 Coríntios capítulo 3, versículos do 4 ao 11. Irmãos, é por Cristo que temos tal confiança perante Deus, não porque sejamos capazes, por nós mesmos, de ter algum pensamento como de nós mesmos, mas essa nossa capacidade vem de Deus. Ele é que nos tornou capazes de exercer o ministério de uma aliança nova. Esta não é uma aliança da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito comunica a vida. Se o ministério da morte gravado em pedras, com letras, foi cercado de tanta glória, que os israelitas não podiam fitar o rosto de Moisés por causa do fulgor, ainda que passageiro, quanto mais glorioso não será o ministério do Espírito? Pois se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais glorioso há de ser o ministério ao serviço da justificação. Realmente, em comparação com uma glória tão eminente, já não se pode chamar glória o que então tinha sido glorioso. Pois, se o que era passageiro foi marcado de glória, muito mais glorioso será o que permanece. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos filhos e filhas, esse texto de hoje, à primeira vista, um pouco enigmático, não é verdade? Mas é um texto muito importante para nós, para a nossa caminhada. Ele vai falar da questão da justificação e do acesso à eternidade do céu, né? Ele vai comparar a realidade da antiga aliança, selada por meio de Moisés, e da nova aliança selada por meio do novo Moisés, que é Jesus Cristo. O primeiro Moisés, lá no Antigo Testamento, recebeu o pacto, um contrato das mãos do próprio Deus. A lei foi escrita em tábuas de pedra. Deus escreveu o que era para o homem fazer. E nós acompanhamos em todo o Antigo Testamento que o homem não vai conseguir fazer aquilo que estava escrito nas pedras, nas tábuas da lei. Sabe por quê? Porque o homem é fraco, porque o homem é frágil, porque o homem promete as coisas para Deus e depois não consegue cumprir. Nós vemos que ao longo da caminhada do povo de Israel, o povo vai se tornando infiel a Deus, e Deus chama de volta o povo cai de novo na infidelidade. Não é um retrato da nossa vida, né? Nós não somos membros desse antigo povo, mas nós vivemos na nossa carne as mesmas fragilidades. Como nós somos frágeis. E aí o texto de hoje vai apresentar uma nova aliança, agora selada não por meio de tábuas de leis inscritas, mas agora por meio do selo do Espírito. As palavras não são mais escritas nas tábuas de pedra, mas as palavras são escritas na alma humana por meio do Espírito Santo. Essa é a nova lei, essa é a nova aliança. Meus queridos, Deus, ele foi percebendo ao longo do Antigo Testamento que ele selou um pacto, uma aliança com o povo. Deus foi percebendo que ele, como sendo Deus, ele cumpriu a parte dele. A terra prometida estava prometida e de fato foi preparada, foi reservada. Deus fez a parte dele. O povo que descumpriu a parte dele, porque o povo é fraco. Então Deus percebeu que se Deus não interviesse na vida do povo e Deus mesmo cumprisse a parte que o povo não conseguia cumprir,
Deus percebeu que o povo nunca ia conquistar nada. É por isso que o Pai mandou o seu Filho eterno. Deus, ele veio à terra. Jesus Cristo, Jesus de Nazaré. Deus se tornou ser humano. E é esse ser humano que é Deus agora, Jesus Cristo, que vai conseguir cumprir a lei da perfeição, da santidade. Jesus, ele agora tem uma carne humana, uma alma humana, um corpo humano, semelhante a nós, menos no pecado. Ele vai cumprir a lei do amor perfeito. Ele não decepcionou nas suas ações em nada o Pai. Então, a nossa humanidade, por meio da humanidade perfeita de Cristo, agora ela consegue ter acesso à eternidade dos céus. Agora o ser humano consegue cumprir o que antes não conseguia cumprir por conta própria. É isso que o texto de hoje está falando. A gente não entender um pouco isso, a gente não entende esse texto de hoje. Olha só, irmãos, é por Cristo que nós temos tal confiança perante Deus, não porque sejamos capazes por nós mesmos de ter algum pensamento como de nós mesmos, mas essa nossa capacidade vem de Deus, ou seja, é por Cristo que nós temos confiança em Deus de possuir o céu. O que essa palavra de hoje leva a nós a refletirmos, né? Você está escutando essa mensagem hoje, você pode estar falando, nossa, padre, mas muito bonito isso, tá bom. Jesus Cristo, o Deus que se fez ser humano, ele torna acessível o céu para nós. Mas o que eu tenho a ver com isso? O que essa leitura de hoje está me dizendo concretamente da minha vida? Presta atenção que o padre vai explicar. Presta atenção. Sabe por que é importante essa leitura de hoje? Porque tem gente que congrega a igreja, minha gente, tem gente que acha que conquista a salvação por causa das suas próprias obras, das suas próprias virtudes, das suas próprias qualidades, ou daquilo que faz. Sabe aquela pessoa que vai na igreja e fala, eu sou a pessoa boa, né? Eu sou a pessoa da paz, eu não faço nada de bom, eu não tenho pecado. Às vezes, sabe, tem gente que se aproxima do padre para confessar e fala isso, padre, não tenho pecado, né? Eu não faço mal para ninguém, eu sou perfeito, vou tirar Nossa Senhora do altar e vou pôr essa pessoa, sabe? Tem gente assim, E o que essa pessoa acaba fazendo quando ela se coloca num patamar tão elevado e ela não reconhece que nela há fragilidades? O que essa pessoa faz? Ela começa a enxergar os outros inferiores a ela. Ela começa a apontar os defeitos dos outros, mas não consegue perceber mais os defeitos próprios. Ela começa a julgar o outro, ela começa a colocar o outro no inferno e não percebe que as suas próprias ações e os seus próprios apontamentos do outro podem levar ela mesma para o inferno. É isso que a leitura de hoje está falando. Se nós não nos revestirmos de Cristo, o único acesso que tem dessa terra miserável ao céu, que é a eterna felicidade, o único acesso que tem é a perfeição que se fez ser humano, que é Jesus Cristo. Você quer ir para o céu? Presta atenção. Você precisa fazer comunhão, abraçar Jesus, se tornar um Cristo aqui no mundo. Aí você vai ter acesso. É por Cristo que nós temos confiança de merecermos o céu. É isso que a leitura de hoje começa falando. Entendeu? Depois ela vai falar tudo daquela questão que o padre já acabou de explicar, né? O antigo povo não conseguia cumprir a lei. É muito difícil viver a perfeição por conta própria. Se alguém que se diz santo por conta própria, bate no peito, eu sou um ser humano perfeito, você pode ter certeza que não é perfeito. Vai olhar dentro da casa dessa pessoa. Essa pessoa é horrível no tratamento com os outros, essa pessoa tem problemas grandes dentro do seu seio familiar. Tem gente que é muito bonito para os outros, mas a vida pessoal, conjugal, familiar é péssima. Por quê? Sozinho nós não conseguimos. Não conseguimos. O antigo povo não conseguia cumprir a lei, o mandamento mais. E Deus, ele se torna um ser humano para ele cumprir aquele mandamento e tornar a aliança próspera. Agora a aliança está sendo cumprida.
tanto por parte de Deus, quanto por parte do ser humano. Por quê? Porque o ser humano que cumpriu a lei é o próprio Deus que se fez ser humano. Então agora nós temos acesso, por meio dessa aliança nova, do corpo e do sangue de Cristo, nós temos acesso ao céu. Por causa das nossas obras? Não. Por causa de Cristo. Meus queridos, a moral da história de hoje, desse texto, dessa leitura tão bonita que a igreja nos dá hoje, se não for pelo sacrifício de Cristo, que morreu e ressuscitou por nós, nós podemos ser o melhor ser humano da face da terra, nós ainda mereceríamos o inferno, porque ainda teríamos fragilidades e fraquezas. Então, pare de se achar melhor que os outros, pare de se achar mais santo que os outros, de julgar os outros, de fazer acepção de pessoas, de separar, de fazer preconceito com os outros. Pare! Você tem pecados que, se você não se cuidar, você também pode ir para o inferno por causa deles. Pare! Então, que o nosso olhar esteja fito simplesmente na pessoa de Jesus Cristo, o único capaz de nos levar à glória verdadeira, a glória verdadeira do céu. Que Deus nos ajude a compreender o mistério desse texto de hoje. É uma palavra bastante forte para nós, viu, minha gente? Porque às vezes a gente se acha tão, assim, pessoas tão amigáveis, sabe? Às vezes a gente se acha pessoas tão acolhedoras, tão simpáticas, mas no fundo a gente pode cometer preconceitos. No fundo a gente pode estar fazendo acepção de pessoas, apontando pessoas e olhando para os erros dos outros e esquecendo os nossos. Que o nosso foco seja o quê? Eu preciso me revestir de Cristo. Eu preciso me assemelhar a Ele. É só dessa maneira que eu vou conseguir chegar no céu. Não tem outra maneira. Que esse seja o nosso foco, né? E para terminar essa reflexão, uma ideia bastante legal, assim. Quando a gente começa a fixar os nossos olhares na pessoa de Jesus Cristo, quando o centro da nossa vida se torna Jesus Cristo, eu não me afeto, eu não me abalo com as coisas que estão à minha volta. Eu não me afeto, eu não me escandalizo com os pecados dos outros. Eu não me afasto dos outros, eu não julgo os outros, porque minha atenção está simplesmente voltada a Jesus, o resto é resto. Como você está, meu querido, minha querida, você que está escutando essa mensagem de hoje? Você está muito atento nos outros ou você está atento em Jesus Cristo? Que você possa refletir isso. Que Deus nos capacite, Deus dê um discernimento, abra nossa mente e o nosso coração. Desejo uma quarta-feira fantástica, cheia das bênçãos de Deus. Força e coragem! Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.